Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 7 de dezembro de 2019. São 22 horas e 57 minutos. Primeiro trimestre de 2020 da classe de adultos. A raça humana, origem, queda e redenção. Lição 1, o dia 5 de janeiro de 2020. Adão, o primeiro homem. Texto áureo. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre toda a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Verdade prática. O homem não é um mero detalhe no universo. O ser humano é a obra-prima de Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Leitura diária, segunda-feira, Gênesis capítulo 1, versículo 26. O conselho divino para a criação do homem. Terça-feira, Gênesis capítulo 2, versículo 7. A criação do primeiro homem. Quarta-feira, Salmos 8. O lugar do homem na criação divina. Quinta-feira, Lucas capítulo 3, versículo 38. O homem é filho de Deus. Sexta-feira, João capítulo 3, versículo 16. Deus ama o ser humano. Sábado, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Jesus, verdadeiro homem. Leitura bíblica em classe. Gênesis capítulo 2, versículo do 1 ao 8. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Os hinos sugeridos são o 112, o 124 e o 148 da harpa cristã. O objetivo geral: expor que o ser humano é a coroa da criação de Deus. Objetivos específicos. No primeiro tópico, apresentar os conceitos e os objetivos da doutrina bíblica do homem. No segundo, descrever a criação dos céus e da terra. No terceiro, mostrar a criação de Adão, o primeiro ser humano. E no quarto, conscientizar a classe acerca da missão e da tarefa do homem. Introdução. O tema deste trimestre é a doutrina bíblica do homem. Com a ajuda de Deus, estudaremos o que a Bíblia Sagrada ensina a respeito do ser humano, a obra-prima da criação divina. Entre outros assuntos, enfocaremos a criação de Adão e Eva, a triste realidade do pecado, a experiência de nossos pais fora do Éden e a nossa própria redenção. E por fim mostraremos a glorificação eterna dos que receberam Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Nesta lição veremos o que é a doutrina bíblica do homem. Em seguida consideraremos a criação do primeiro ser humano, Adão, a quem a Bíblia chama de Filho de Deus, Lucas capítulo 3, versículo 38. Que o Divino Consolador que nos ajude a compreender os mistérios da Bíblia Sagrada, a inspirada, a inerrante e a completa Palavra de Deus. Aleluia! Então, nesse trimestre nós falaremos sobre a criação e enfocaremos principalmente entre Adão e Eva. E também falaremos um pouco até mesmo de ciência e alguns outros assuntos que entrelaçam sobre a questão da criação. A doutrina bíblica do homem. A doutrina bíblica do homem, entre outras coisas, busca responder a esta pergunta:
Que é o homem? Salmos 8:4. A fim de a conhecermos devidamente, teremos de defini-la, ver os seus fundamentos e estabelecer os seus principais objetivos. Definição: a doutrina bíblica do homem é um ensino sistemático das verdades referentes ao ser humano, que encontraremos nas Escrituras e do Novo e Antigo Testamento. Essa disciplina centrada na Bíblia Sagrada tem como objetivo estabelecer o lugar do homem na criação e no reino de Deus. No âmbito da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia, que em grego significa literalmente o estudo do homem. O homem é a obra-prima de Deus. Nós vemos aqui na leitura bíblica que façamos, na verdade no texto áureo, façamos do homem segundo a nossa imagem e semelhança. Ou seja, o homem, tanto o homem quanto a mulher, quando eu falo a questão do homem, está se falando da raça humana. O homem é a obra-prima de Deus, é algo mais perfeito que Deus criou. E por isso a Bíblia relata o seguinte: façamos do homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Em outras palavras, o homem tem a identidade de Deus. Vou colocar aqui os atributos de Deus. Não que o homem seja Deus, mas muitas coisas que nós temos, as nossas características, vêm do Deus Criador, do Deus superior, do eterno Deus. Fundamentos. O principal fundamento da doutrina bíblica do homem encontra-se, obviamente, na Bíblia Sagrada, nossa única regra infalível de fé e prática. Todavia, servimos-nos também como fontes auxiliadoras de nosso credo, da declaração da fé da Assembleia de Deus no Brasil e dos livros textos devidamente aprovados pelas autoridades de nossa igreja. Então, o homem precisa ter o fundamento que é o fundamento da palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. E também é bom que também nós leiamos livros cristãos, literatura cristã, para que nós venhamos cada dia mais conhecer a palavra do Senhor. Entretanto, existe uma questão que eu quero abrir aqui um parênteses, que é o seguinte: muitas das vezes nós lemos muito a respeito da palavra, mas nós não lemos a palavra. É interessante você ter um livro que te ajude a entender a palavra do Senhor, entretanto, nenhum livro substitui a palavra do Senhor. Então, sempre bom você ter o hábito, o costume de ler a palavra do Senhor. Não estou dizendo para que você não tenha outros livros, não é essa a questão. A questão é que nós não podemos colocar um outro livro no lugar da palavra. Objetivos. Estes são os objetivos da doutrina bíblica do homem. Responder às grandes perguntas do ser humano. Quem sou eu? De onde vim? O que represento? Qual a minha missão? E para onde vou? Mostrar a dependência do homem em relação a Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Levar o homem a reatar a sua comunhão com Deus através de Jesus Cristo, o homem perfeito, e consolar-nos quanto ao nosso destino eterno por meio do sacrifício de Jesus no Calvário, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Síntese do tópico 1. A doutrina bíblica do homem é o estudo sistemático das verdades bíblicas em relação ao ser humano. Então nós veremos algumas perguntas que no decorrer do trimestre e da lição nós estaremos entendendo algumas questões que a Bíblia nos mostra. A criação dos céus e da terra. Em primeiro lugar, Deus criou os céus e a terra e tudo o que neles há. E só então veio a formar o homem. Em sua infinita sabedoria, o Criador preparou-nos um lugar perfeito e agradável para habitarmos. Então nós vemos o cuidado de Deus. Diante de criar o homem, Ele criou o lugar para o homem viver. A criação dos céus e dos anjos. A primeira coisa que Deus criou foram os céus e em seguida os anjos. Gênesis capítulo 1, versículo 1, Salmos 33, 6. Depois de chamá-los à existência, o Senhor pôs-se a criar a terra e tudo quanto nela se contém. Gênesis capítulo 1, Jó capítulo 38, do 1 ao 11. Deus a tudo criou com inigualável sabedoria. Sabiamente, o Pai Celeste, antes de formar o homem, criou a terra, a fim de colocá-los num planeta sustentável. Salmo 104. A forma de como Deus agiu em toda a sua obra é enaltecida pelo autor sagrado. Provérbios 8. A sabedoria divina está patente em toda a criação. Salmos 19, do 1 ao 6.
Por essa razão, todas as obras do Senhor são admiráveis, sublimes e ricas em variedades. Salmo 104, 24. Síntese do tópico 2. Segundo as Escrituras, Deus criou os céus e a terra e tudo o que neles há. Há sempre uma briga entre religião e a ciência sobre a questão da criação da terra e do seu universo. O verbo hebraico bará, que é usado somente para Deus, porque esse verbo bará vem do que quer dizer ele criou, ou seja, Deus criou a partir do nada. A partir do nada, Deus criou a terra. Eu acho particularmente estranho a ideia de que uma explosão, o Big Bang, tenha causado a terra e todo o sistema, tudo que existe hoje. É estranho porque Big Bang, que é a grande explosão, imagine uma situação simples para entendermos. Imagine que você tenha um carro e o teu carro deu um defeito. Porque o teu carro deu um defeito, você vai explodir o teu carro. O teu carro vai se tornar melhor pela explosão? Ou seja, a explosão ela só serve para destruir e não para construir. Então, na minha cabeça, para mim é impossível que uma explosão tenha criado o universo, porque eu creio que Deus foi quem criou. E vou aqui até abrir um parênteses. Vamos imaginar que não tenha sido Deus que tenha criado o universo. Vamos dar essa criação a uma outra questão. Ainda assim, é impossível entender que uma explosão tenha criado o universo tão perfeito, tão singular, tão cheio de mistérios. Tanto é que até hoje os cientistas ainda conseguem descobrir novas espécies, tanto no mar quanto na terra, até mesmo nos dias de hoje. Por quê? Porque é muito perfeito, é muito vasto o campo da criação. Então, realmente, precisa ter um Criador por trás disso tudo. E quem é esse Criador? Deus, o nosso Senhor. Deus já tudo criou com inigualável sabedoria. Sobre a questão, já li essa parte. Síntese do tópico 2. Segundo as Escrituras, Deus criou os céus e a terra e tudo que nela há. Ou seja, foi Deus quem criou a terra e todo o seu sistema perfeito. E a Bíblia vai até dizer, né, que Deus chama as estrelas desde a fundação do mundo. Algumas pessoas até acreditam que essas estrelas sejam os anjos. Mesmo se for o caso, mesmo os anjos são chamados pelo nome, desde a fundação, desde o início. A criação de Adão, o primeiro ser humano. O homem não é um mero detalhe no universo, nem surgiu por acaso. O ser humano é o resultado de uma decisão amorosa, soberana e livre da Santíssima Trindade. Criado por Deus a partir do pó da terra, Adão tornou-se alma vivente. Em outras palavras, Deus quis criar o homem, ele quis e foi lá e criou. O concílio da divindade sobre a criação do homem. A criação do ser humano foi antecedida por um concílio da Santíssima Trindade. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 26. A formação do ser humano, repito, foi uma decisão amorosa, livre e soberana de Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Então nós vemos que na criação do homem, façamos do homem segundo a nossa semelhança, quer dizer que Deus não estava sozinho. Quem estava com o Senhor? Estava Pai, Filho e o Espírito Santo. Estavam todos ali, estavam todos juntos. Então você é o melhor de Deus, você é a obra-prima de Deus. Apesar que muitas das vezes o adversário coloca defeito, mostra os nossos defeitos, aponta os nossos pecados, as nossas falhas. E muitas das vezes duvidamos no nosso coração. Mas não tenha dúvida, você é o melhor de Deus. Tanto é o melhor de Deus que o diabo tenta a você. Por que o diabo não tenta outro ser? Por que é justamente o homem? Porque o homem é a coroa da criação. Deus cria a Adão, o primeiro ser humano. Em seguida, Deus criou o primeiro homem do pó da terra, para que nós, filhos de Adão, a tivéssemos não como mãe, como querem os ecologistas, mas para que nela habitássemos e para que dela tirássemos nosso sustento.
Gênesis capítulo 2, versículos 8, 16 e 17. Por acreditarmos piamente na literalidade do Gênesis, professamos que o ser humano é o resultado de um ato criativo de Deus e não de um longo e fantasioso processo evolutivo, como ensinam dogmaticamente os evolucionistas. Tudo quanto existe, inclusive o homem, veio a existir como resultado de uma ordem expressa do Todo-Poderoso. Salmos 148:5. O criacionismo bíblico é incompatível com o evolucionismo. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. O evolucionismo foi criado por um homem chamado Charles Robert Darwin. Em 1858 ele lançou um livro chamado A Origem das Espécies. Ali ele estava falando sobre a questão da criação, da evolução. Diz no seu livro que o mundo, principalmente os seres humanos, ou melhor, os seres vivos, são uma evolução de uma outra espécie, o que contraria a Bíblia. A Bíblia diz que cada espécie dá segundo a sua espécie. Então haverá sempre a briga entre o criacionismo, a teoria do criacionismo, e do evolucionismo de Charles Darwin. Entretanto, é inconcebível a ideia do evolucionismo. Não dá para evoluir. Existem várias questões que nós veremos que realmente não batem. Inclusive, existe até uma questão que eu acho interessante, que a ciência prova que o homem não veio do macaco. Olha que interessante. A evolução diz que o homem veio do macaco, devido ao DNA. Entretanto, a ciência prova que o homem tem pelo menos 11 elementos tirados do pó da terra, como o ouro, ferro, zinco e outras coisas. São 11 elementos pelo menos que a ciência prova que o ser humano tem no seu corpo. Ou seja, a ciência prova que de fato o homem veio do pó da terra. O homem torna-se alma vivente. Ao contrário dos animais, o homem foi criado direta e pessoalmente por Deus, para que refletisse a glória divina. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 7. Eis porque Adão tornou-se alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Deus nos chamou à vida com as faculdades necessárias, tanto para termos comunhão com Ele, quanto para relacionarmos com os nossos semelhantes. Síntese do tópico 3. O ser humano não é um detalhe que surgiu por acaso do universo, mas o resultado de uma decisão amorosa e soberana e livre da Santíssima Trindade. Ou seja, Deus criou o homem por amor, por uma livre escolha dele, o desejo dele. Não foi uma obra do acaso. Muito pelo contrário, foi de um Deus amoroso que quis criar o homem para a sua glória. A missão e a tarefa do homem. Deus nos criou para que desempenhássemos as seguintes tarefas: glorificá-lo, propagar a espécie e administrar o planeta. Glorificar a Deus. O Senhor criou-nos a fim de refletirmos a sua excelsa glória e majestade. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 7. Ao contrário dos animais, aves e peixes, o ser humano é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus. Por esse motivo, toda vez que alguém seduzido pelo diabo adora a criatura em lugar do Criador, atenta contra a santidade e a glória do Senhor. Romanos capítulo 1, versículos 22 e 23. Quando cumprimos a vontade de Deus, cumpre-se em nós esta consoladora promessa: e serás uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus. Isaías capítulo 62, versículo 3. Então nós vemos que nós somos criados para glorificar o nome do Senhor, e nós somos o único semelhante à imagem de Deus, e temos algo que os outros seres não têm, que é a nossa comunicação, a nossa fala. Eu sei, existem alguns papagaios por aí que falam a beça, ou melhor, eles falam aquilo que alguém fala para ele, é um repetidor de palavras, mas nós somos a coroa da criação. Propagar a espécie. Deus ordenou também ao homem a deixar a casa dos pais e unir-se à sua esposa a fim de multiplicar e preservar a espécie humana. Gênesis capítulo 1, versículo 28, Gênesis capítulo 2, versículo 24.
Multiplicar a raça humana é uma obrigação do ser humano. A povoação do planeta glorifica o nome de Deus e cumpre o propósito divino quanto à plenitude de seu reino em todos os âmbitos da criação. Deus tem um forte compromisso com a família, genuinamente bíblica, heterossexual, monogâmica e indissolúvel. Leia juntamente com sua esposa e filhos o Salmo 128. Uma família bem constituída é uma bênção à igreja e a toda a nação. Então o homem vai propagar a espécie. Vê que a Bíblia diz aqui que deixará a sua mãe, os seus pais, vamos dizer assim. Mas nota que não é abandonar pai e mãe. O homem apegar-se-á a sua mulher e deixará a sua mãe. Mas esse deixar não é abandonar. Vamos dizer aqui no nosso tempo, é dar um tempinho. Agora a pessoa que é casada, o homem que é casado, agora ele tem um outro compromisso. Antes ele era mantido, agora ele é mantenedor de um novo lar. E uma outra questão sobre o casamento, que vai falar sobre heterossexual, ou seja, o homem casado com uma mulher casada com um homem. O que passar disso aí é procedência maligna. Monogâmica, ou seja, apenas um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. E indissolúvel, ou seja, não pode haver separação. A Bíblia vai falar lá em Miqueias 2,16, eu, o Senhor, detesto o divórcio. É claro que isso aqui vai entrar em outras questões teológicas, não é o nosso caso aqui, mas somente para a gente ter uma ideia de que Deus não tem prazer no divórcio. Governar e administrar o planeta. Deus, em primeiro lugar, criou a terra e tudo que nela há. Gênesis capítulo 2, versículo 1. Em seguida, criou Adão, que, tendo por lá o jardim do Éden, recebera como tarefa inicial dar nome a todos os animais e guardar o paraíso. Gênesis capítulo 2, versículos 15 e 19. A partir daí, o homem haveria de adquirir a experiência necessária para governar e administrar toda a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Ele passaria a extrair do solo do qual fora tirado tudo quanto viesse a necessitar, que tudo, pois, seja consagrado para a glória e a honra do nome de Deus. Nós vemos que o homem era para governar a terra, mas na verdade ele não está necessariamente governando a terra, ele está destruindo a terra. É claro que não vou entrar aqui em questões ambientais, não é o nosso caso aqui, não é o nosso foco, mas nós vemos que realmente existem alguns pontos específicos, pontuais, que realmente o homem está destruindo a terra ao invés de governar, ou seja, ao invés de administrar aquela perfeição de Deus. Síntese do tópico 4. A missão do homem outorgada pelo Criador é glorificar a Deus, propagar a espécie humana e administrar o planeta. Ou seja, essa é a nossa missão, que é, primeiro, de glorificar a Deus, o nosso Criador. Também precisamos propagar a espécie num casamento e administrar o planeta. Foi aquilo que eu acabei de dizer, que nós precisamos cuidar da Terra ao invés de destruir. Conclusão. Acredito que nesta lição conseguimos responder a esta pergunta formulada pelo autor sagrado: que é o homem? Antes de tudo, o ser humano é a obra-prima de Deus. Fomos chamados à existência para glorificar o seu grande e tremendo nome. Glória a Deus! Aqui estamos para cumprir-lhe a vontade, refletir-lhe a glória e trabalhar com humildades e sábios obreiros em sua grande e imensa vinha. A Deus toda a glória. Então nós vemos que a pergunta é: o que é o homem? A resposta é: o homem é a obra-prima de Deus, é a coroação do Criador. E somente aqui, para a gente ter uma noção de amor, que a Bíblia vai falar lá em João 3,16, que Deus amou de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Lúcifer se rebelou contra Deus, Deus imediatamente expulsou do céu. Você vê que, apesar que os anjos foram criados primeiros do que o homem, entretanto, o homem até hoje continua difamando o nome de Deus, profanando o seu nome
E Deus continua perdoando o homem. Isso mostra que Deus ama mais o homem do que aos anjos. Questionário. Pergunta: o que é a doutrina bíblica do homem? Resposta: a doutrina bíblica do homem é o ensino sistemático das verdades referentes ao ser humano, que encontramos nas escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Pergunta: qual o principal fundamento da doutrina bíblica do homem? Resposta: o principal fundamento da doutrina bíblica do homem encontra-se, obviamente, na Bíblia Sagrada, nossa única regra infalível de fé e prática. Pergunta: quando o homem foi criado? Resposta: em primeiro lugar, Deus criou os céus, a terra e tudo que neles há, e só então veio a formar o homem. Pergunta: qual a diferença entre o homem e os animais? Resposta: ao contrário dos animais, o homem foi criado direta e pessoalmente por Deus, para que refletisse a glória divina. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 7. Pergunta: qual a missão do homem? Resposta: a missão do homem é glorificar a Deus, propagar a espécie e administrar o planeta. E é isso que eu desejo que você continue fazendo, glorificando a Deus, exaltando o seu santo e poderoso nome, que você também continue a propagar a espécie humana, para que cada dia mais, cada vez mais, a glória do Senhor venha a ser glorificada, porque quando nasce alguém é um milagre da vida, é um milagre que somente Deus é capaz de fazer. E que nós venhamos também a cada dia ter o cuidado com a terra em que vivemos. Não vou fazer aqui também apologia a meio ambiente, a isso ou aquilo, porque isso é uma outra questão. Mas que nós venhamos fazer a nossa parte, cuidar daquilo que Deus entregou em nossas mãos. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e tenha uma boa aula. Tchau e até a próxima.